245, Vila Bancária, São Paulo, tá bom? Estarei lá no próximo domingo à noite, levando uma palavra de Deus para sua vida. Pastor Serginho, fique à vontade, a casa é sua, deixa Deus te usar, vaso. Fica à vontade. Obrigado. Diácono Paulo, mais uma vez, prazer por estar aqui nesse lugar. Você é um amigo querido, um irmão amado, e a gente tem um carinho muito grande pelo outro. Amém. Isso é muito importante, irmão, a gente ter sinceridade um com o outro, essa comunhão, não tem vaidade entre nós, graças a Deus. Amém. Estamos num lugar ali onde que toda a vaidade tem caído por terra, todo o eu tem caído por terra, e é isso que tem que ter no meio do povo de Deus, todo o eu caído por terra, irmãos. Para que a glória do Senhor seja manifestada entre nós, para que o poder de Deus verdadeiro seja manifestado entre nós. Amém. Toda a vaidade tem que cair por terra, nós temos que ter sinceridade uns com os outros, honrar um ao outro, né, ajudar um ao outro, para que o reino do Senhor seja estabelecido, porque Amém. Quem somos nós sem Ele? O que fazemos nós sem Ele? Sem Ele, irmãos, a gente não é capaz de fazer coisa alguma. Quem é o homem sem o rei? Quem é o homem sem o seu Senhor? Ele não é capaz nem de levantar da cama. Ele não consegue nem levantar da cama se o homem se acha alguma coisa. Sem o Senhor não é nada. Eu quero falar uma palavra breve ao seu coração, aos nossos corações aqui nessa manhã. Você que está aí desse outro lado, você homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, ancião, criança, você que se encontra nessa manhã, servo de Deus, servo do Deus vivo, que conhece o teu rei, mas por algum motivo está caído, por algum motivo está entristecido. Saiba que você tem um Deus que levanta o caído. Você tem um Deus que dá força àquele que não tem nenhum vigor. O apóstolo Paulo mesmo dizia, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, irmãos, que nós encontramos a maior força do Senhor. Para quê? Para que nós venhamos ver que a força vem dele, não vem nossa. O levantar vem dele. Você pode cair, mas o Senhor te levanta. E eu quero aqui ler alguns versículos para a nossa meditação nessa manhã. Versículos que se encontram no capítulo de número 40 de Isaías. Versículo de número 28. A palavra de Deus vai nos dizer assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o nosso Deus não é o Deus que muda hoje, que amanhã é outro. Não, ele é um Deus imutável. E ele é um Deus que não morre, ele é eterno, de geração em geração. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, Diácono Paulo, que nós adoramos, o Deus que nós nos prostramos. Se prostrar somente diante dele. Não nos prostramos diante de homens, não nos prostramos diante de imagens. Nos prostramos diante daquele que é eterno. Eterno, quando o povo de Deus entender que o nosso Deus é eterno, irmãos, que quando você vai reverenciar, você vai se prostrar, você está se prostrando diante de um Deus eterno, sua mente vai se abrir. Haverá temor dentro do povo de Deus, haverá temor dentro das congregações. Eu sou do tempo ainda, peguei o finalzinho, Diácono Paulo, desse tempo que nós chegávamos na congregação e nós se ajoelhávamos diante dele. Onde havia total reverência, onde não havia conversa, onde não havia barulho, não havia bagunça. Reverência total. Por quê? Porque entendiam ainda que o Deus eterno estava no ambiente. Deus eterno, aquele que habita dentro de nós, também se encontrava dentro do ambiente. E aí as pessoas reverenciavam o Deus eterno. Hoje falta muita reverência, mas Deus ainda vai resgatar essa reverência no meio da igreja, no meio do povo. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele é o Criador de tudo. Aleluia. Dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. O nosso Deus, Ele não se cansa, irmãos.
Ele não se cansa de atender, ele não se cansa de trabalhar, ele não se cansa, ele se movimenta. Nós temos um Deus que se movimenta, nós temos um Deus que não precisamos carregá-lo, ele nos ombros, nós temos um Deus que nós não precisamos colocá-lo em cima de carros, em cima de carretas e levá-lo em uma procissão. Não, o nosso Deus é um Deus que nos carrega com as suas mãos poderosas. Ele é um Deus que jamais se cansa. Jamais, ele é incansável, ele trabalha todos os dias, de geração em geração ele trabalha. É insondável o seu entendimento. Podemos estudar, podemos fazer diversos cursos, e isso é muito bom para podermos entender um pouco daquilo que é o nosso Deus, mas o seu entendimento, irmãos, ninguém pode entender por completo, porque é insondável o seu conhecimento, o seu entendimento. Quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode entender os planos dele? Quem pode entender os propósitos dele? De repente você está aí do outro lado e está dizendo, mas eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu não estou entendendo o porquê dessa situação, irmão. Tem um propósito diante disso, tem um propósito diante da dor. Tem sim, tem um propósito diante da alegria, tem um propósito também diante da dor, tem um propósito diante da vida, tem um propósito também diante do luto. Porque os planos do Senhor ninguém pode entender. Mas o Senhor é o Deus que revela os seus mistérios. É um Deus que revela os seus propósitos aos seus. A Bíblia nos diz, Diácono Paulo, que os seus jamais serão confundidos. Aquele que é do Senhor jamais fica confundido. Jamais fica. Nós podemos, pelo nosso normal, como ser humano, a gente fica confuso, às vezes e se pergunta, vai se perguntando, mas lá na frente a gente vai entender qual que era o propósito, qual que era o porquê disso, qual que era o porquê daquilo. A gente vai entender e vai glorificar o nome dele, porque tudo que ele faz é para a glória dele, é para o louvor dele. E ele diz aqui, irmãos, no versículo 29, ele, o Senhor, dá força ao cansado. Ele é o que dá força ao cansado. Se você está cansado, saiba, irmãos, não busque a sua força em outro lugar. Não busque a sua força em homens. Não busque a sua força em religião. Não busque a sua força nos prazeres deste mundo, em dinheiro, em coisas, não. Busque nele, porque ele é o que dá força ao cansado. Ele é o único que pode fortalecer o cansado, dar força, dar vigor. Dá vigor àquele que está cansado. E temos tido dias trabalhosos, irmãos, não é verdade? Temos tido dias trabalhosos, irmãos, trabalhosos, e muitas vezes ficamos cansados do dia a dia, cansados da luta, cansados das aflições, mas nós temos um Deus que nós buscamos força. Se você está aí nessa manhã procurando força, clamando por força, saiba que o seu Deus, o meu Deus, está nessa manhã para dar força a você. Ele é o que pode dar força a você. E nós profetizamos que o Senhor derrame força sobre a sua vida. Te fortaleça nesta manhã. É a palavra que eu tenho nesta manhã para você. O Senhor te dá força. O Senhor te fortalece nesta manhã. E não é palavra de homens, é palavra do Deus vivo, irmãos. Porque nós como pastores, nós como diáconos, nós não podemos dar força a ninguém. Nós podemos sim clamar ao Deus do céu, que pode te dar força. Por isso, nesta manhã, nós profetizamos sobre a sua vida. Força de Deus, se levanta. Se levanta da força de Deus. Se você se levantar, querendo se levantar na sua própria força, você vai cair de novo. Você vai se cansar. Mas se você se levantar na força de Deus, irmãos, essa força vai te levar além. Essa força vai te levar a você se levantar e buscar e clamar ao Deus vivo. Dá força ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tem gente que não está sem vigor nenhum, acabou todo o vigor. Nós temos encontrado pessoas assim, Paulo. Pessoas que dizem, não tenho força para nada. Nada, absolutamente nada, não consigo nem levantar. Temos pessoas assim, irmãos. Nós muitas vezes estamos fortes, esquecemos que tem pessoas que estão fracas. E muitas vezes queremos julgar a pessoa, dizer você está fraco por isso, você está fraco por aquilo. Não, irmão, não é o meu posicionamento, não é o meu direito de fazer isso. O meu direito é dizer a essa pessoa, se você buscar um Deus vivo, se colocar na posição, colocar a tua casa em ordem, buscando a face do Deus vivo, Ele te levanta, Ele te dá força.
Esse é o nosso, esse é o que nós temos que fazer, irmãos. Essa é a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus. É dizer que se você está fraco, Deus te levanta, te dá força. Para quê? Para você usar a liberdade para dar lugar à carne? Não, para usar a liberdade que o Senhor te deu para glorificar o nome dEle. O Senhor te levanta para quê? Para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de comunhão, para viver uma vida buscando a face do Deus vivo e pregando o evangelho verdadeiro. É isso, para isso que o Senhor te dá força, para isso que o Senhor te levanta. É para isso, é para quê? Para a glória dEle. O Senhor não vai te levantar para à toa, o Senhor não vai te levantar em vão, o Senhor não vai te levantar para você viver uma vida em pecado, uma vida totalmente desregrada. Não, o Senhor quer te levantar para você ser um servo, uma serva de Deus, uma boca de Deus nessa terra e pregar o evangelho verdadeiro em meio a tanta apostasia. E o versículo 20, o versículo 30 nos diz assim: os jovens se cansarão. Como nós temos visto jovens cansados, jovens que não buscam mais a presença, estão ali, mas a mente está longe, a mente está vazia. O Senhor vai levantar jovens novamente, cheios do Espírito, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da glória de Deus. Deus vai levantar jovens, homens, mulheres, crianças. Ah, coisa linda, irmãos, é que nós vemos crianças cheias da presença, cheias do poder de Deus, crianças batizadas com o Espírito Santo. Ah, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Como temos entrado e tem sido raro essas coisas. Mas eu creio nisso, que Deus vai derramar o seu grande avivamento. E o seu grande avivamento vai vir, irmãos, de uma maneira poderosa. E toda a glória vai ser só dele. Todo o avivamento que ele vier a fazer nesses últimos dias, Paulo, ele não vai dividir a sua glória com homem nenhum, com ninguém. Deus vai levantar homens, mulheres, crianças, anciões, cheios do Espírito, mas a Bíblia nos diz que os jovens se cansarão e fatigarão. Sim, haverá esse tempo, e estamos nesse tempo, e os moços certamente cairão. Meu Deus, quantos jovens perdendo suas vidas, quantos jovens caídos, estavam tão bem na presença de Deus e se desviaram, deixaram o seu chamado, o talento que Deus deu, o dom que Deus deu, simplesmente eles enterraram, porque caíram. Moças que louvavam a Deus, que clamavam a Deus, que tocavam instrumentos, caíram. Mas tem uma palavra ao nosso coração: mas os que esperam no Senhor. Esse é o segredo, esperam no Senhor. Aleluia. Os que esperam no Senhor, eu não espero em presidente, eu não espero em governadores, eu não espero em homens, eu não espero em religião, eu não espero em ninguém, eu espero no Deus vivo, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É nesse que nós esperamos. Mas os que esperam no Senhor. A gente muitas vezes lê essa palavra e essa palavra passa despercebido, mas é uma palavra que tem uma riqueza tão grande, irmãos. E nós lemos essa palavra como se fosse um mantra, como se fosse algo, vamos ler e vamos só passar por ela. Mas é uma palavra profética, irmãos. É uma palavra profética da parte de Deus, os que esperam. Há um povo que espera nele. Há um povo ainda que espera nele, que confia nele, que crê nele, crê de verdade, que espera de verdade. Os que esperam no Senhor renovarão. O nosso Deus é um Deus de renovo. Aleluia, o nome dele é renovo, irmãos. O nome dele é renovo. Renovo é o Deus que faz coisa nova. Deus é Deus que faz coisa nova. Deus vai fazer coisa nova entre nós. Deus vai fazer coisa nova entre nós. Novo para nós, que para ele não é novo. Para ele, irmãos, não há começo nem fim. Não há, irmãos, para nós é novo, para ele não é. Ele sabe, ele conhece, ele sabe como faz, ele sabe como se movimentar, e ele
ele se movimenta no meio da sua igreja, ele se movimenta no meio do seu povo. Nós temos um general de guerra que revista o seu povo, passeia no meio da igreja, e aqueles que esperam no Senhor são renovados por ele, as suas forças são renovadas. É algo sobrenatural de Deus, é algo sobrenatural que o homem não explica. Aquele estava cansado, estava sem força nenhuma, e daqui a pouco eles se levanta, encontra força, são renovadas, e você fala, mas o homem estava quase caído, esse estava quase caído e agora está em pé. É o poder sobrenatural dele. Aleluia, é o poder sobrenatural dele, só ele tem esse poder de renovar as forças. Para o homem já está caído, para o homem já está tudo acabado, mas eu te digo, espera nele. Se você não estava esperando nele, volta a esperar nele. Espera nele, porque ele certamente renovará as suas forças. É uma palavra profética ao seu coração nessa manhã. É uma palavra profética ao seu coração, você que vai ouvir em outro momento. É uma palavra profética ao seu coração, se você está esperando nele. E se não está esperando, volte a esperar. Comece a esperar nele, porque certamente ele renovará as suas forças, porque ele é um Deus de renovação. A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Deus te chamou como águia. Como águia, e a gente muitas vezes fala, nossa, o Senhor me chamou como águia, agora eu vou voar, agora eu vou conquistar, agora eu vou ser, agora eu vou ficar rico, agora eu vou conquistar os bens materiais. Não, meu irmão, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se preocupe com a tua salvação, se preocupe em fazer o ID do Senhor, a ser uma boca profética nesse tempo, se preocupe em fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, te separou para fazer. Você subirá com asas como águias. Para quê? Para voar para o reino dele, para a glória dele. Aquilo ele vai suprir todas as coisas. Não se preocupe não, irmãos. O Deus que cuida de nós. Se ele cuida dos lírios do campo, ele não vai cuidar da nossa vida, irmãos. Se ele cuida dos lírios do campo que hoje tá ali, é queimado, é cortado, queimado, levado ao fogo. Imagine nós que somos filhos, ele não vai cuidar, irmãos. Se preocupe em voar como águia, mas como um servo, uma serva de Deus, fazendo novamente aquilo que o Senhor chamou você para fazer, porque o Senhor está esperando isso de nós. Diácono Paulo, fazemos a diferença, sermos sinceros diante do Senhor e falar para ele, Senhor, eu sou apenas vaso, barro, mas eu quero ser usado no poder, na unção do Espírito. No poder, na unção do Espírito. E quando o Senhor se manifestar, a sua glória se manifestar, eu vou diminuir todinho, para que a glória seja todinha do Senhor. Só o Senhor apareça, só o Senhor. Só o Senhor. O homem não faz nada. É para isso que o Senhor vai te levantar. O Senhor tem abatido os soberbos. O Senhor tem abatido os arrogantes. O Senhor tem abatido aqueles que pensavam que eram e não eram coisa alguma. O Senhor estará abatendo eles. Por quê? Porque a glória é só dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. E o Senhor está levantando os humildes. O Senhor está levantando aqueles que muitas vezes pensam que não são coisa nenhuma. Mas é esse mesmo que o Senhor vai levantar. Para quê? Para que o poder e a excelência do poder seja dele. Dele. Isso é uma palavra profética, irmãos. Aos nossos dias, Deus vai levantar o humilde. Deus vai levantar do monturo. Deus vai levantar do lixo. Muitas pessoas que estão ali, porque o Senhor é o Deus que não quebra, não termina de quebrar a cana trilhada, a cana quebrada ali, que está ali desprezada. Não, ele não despreza a cana que está ali. Ele não apaga o pavio que fumega, que está quase apagado. Ele não apaga, mas ele acende de novo. Ele acende, dá luz verdadeira esse pavio, porque ele quer usar. Ele quer usar para a glória dele, para o louvor dele. E a Bíblia nos diz, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Aleluia. Ou seja, você vai até o fim, eu vou até o fim pregando esse evangelho. Quantos anos o nosso pastor está pregando o mesmo evangelho? A mesma graça. Pastor Disseu, nosso amado pastor ali que tem nos ensinado, tem nos discipulado.
Acho que está com 84 anos de idade. 86, né? 86 anos de idade, pregando o mesmo evangelho, pregando a mesma palavra, a palavra da graça, a palavra do arrependimento, a palavra verdadeira do Senhor. Ele não se cansa de pregar, ele não se cansa de falar. Ah, mas fala assim, fala, não, eu falo continuo da mesma forma. Porque, irmãos, porque correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não vamos cansar de pregar a mesma palavra, o mesmo evangelho, o evangelho que não muda, que é imutável, que é a palavra do Deus vivo. Ah, mas de novo essa palavra de novo, porque ela é poderosa, a palavra de Deus se renova dia após dia, e é nessa palavra que você vai se levantar no poder de Deus, é nesta palavra, é através desta palavra que o Senhor vai te dar força, que o Senhor te renovará. E esta palavra para o seu coração: espere no Senhor, porque Ele certamente vai renovar as suas forças. Vai renovar as suas forças. Aleluia. Aleluia! Oh, coisa boa! Dá para ficar o dia todinho ouvindo, não dá? A gente nem se cansa, não é? Bem, que palavra poderosa. Oséias, coloca aí um louvorzinho só para dar uma aquecida um pouco mais. Ouve a letra desse louvor rapidinho, eu já volto. Porque, olha, aquele relógio lá, nós temos que dar um jeito nele. Ouve um pouquinho esse louvor aí, pro teu coração ficar um pouco mais cheio de paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai ser. Oh, glória! Quando o vento de Deus soprar sobre a sua vida, tenha certeza absoluta que Ele te levará a caminhos mais altos, mais maravilhosos, assim que é os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui o nome de algumas pessoas que estão com a gente aqui pedindo oração, e nós vamos pedir para o pastor Serginho estar orando por nós aqui. Vamos lá, irmã Roselina Lima, glória a Deus. A Camila Silva de Almeida, eu nem vou dizer quem é ela, senão fala aí, pastor Serginho, quem é a Camila, quem é? Minha amada esposa, linda demais. Deixa ele não falar não, pra ele ver uma coisa quando ele chegar em casa, tá? Fabrício Elmer, é isso mesmo? Pedido de oração, causa na justiça por toda a minha família, pelos meus amigos, por mim. Cidade Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Ô, lugar bonito, né? Espírito Santo, né? Que beleza. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sou Roselina, sou do Rio Grande do Norte, Jandaíra. Eu quero pedir uma palavra para o meu esposo, também uma oração para o meu esposo deixar o vício da bebida. Eu creio no Senhor Jesus aqui, espero, vai deixar, sim, ele vai deixar, eu creio que ele vai deixar sim. Tem mais gente por aqui ouvindo a gente. Tem a Marli Mota, peço oração em meu favor.
Amém. Bem, nós vamos pedir, já está chegando aqui o final, né? Tem a Cacilda Santos, amém. Nathalie Vitória, Felipe Silva. Gente, como eu queria ter tempo aqui para falar com todo mundo, não é? Mas eu quero agradecer você que ficou com a gente. Nós vamos orar agora. Se você crê em Deus, não precisa crer no homem, crê em Deus, que naquilo que o Senhor pode fazer. Pastor Serginho, ora por a gente, 10 minutinhos para orar. Amém. Você que nessa manhã está enfermo, coloca a mão aonde está a enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, cura agora toda enfermidade, todo mal, todo vício. Amém. É arrancado agora, em nome de Jesus. Amém. Aonde esse homem estiver, onde essa mulher estiver, todo vício seja arrancado. Todo espírito contrário, espírito de perturbação seja arrancado. Amém. Toda enfermidade no corpo, o Senhor agora cura toda enfermidade. Amém. Se há pedidos de oração por salvação, seja alcançada agora família, sejam alcançadas vidas com a salvação do Eterno. Pai, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Alcança lugares onde homem nenhum pode alcançar. Alcança agora com o teu poder e opera milagres sobrenaturais da tua parte. Todo câncer seja arrancado, seja expelido. Amém. Toda AIDS, toda enfermidade, seja ela qual for, incurável ao homem, alcança agora com o teu poder e com as tuas mãos poderosas, vai arrancando agora toda enfermidade, que haja milagres sobrenaturais da tua parte nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bem, eu quero pedir para você dar uma passadinha na internet, vai lá no YouTube, se inscreve no canal Jesus na Hora Certa PH. Jesus na Hora Certa PH é o nosso canal no YouTube. Lá tem um montão de coisas para você e amanhã cedo essa palavra que foi ministrada hoje aqui pelo pastor Serginho estará lá no meu canal, tá bom? Jesus na Hora Certa PH, e aí você pode desfrutar de tudo que tem lá gratuitamente, porque de graça nós recebemos, de graça nós distribuímos. Tenha um ótimo dia na graça de Cristo Jesus, muito obrigado pela companhia, obrigado por ter ficado com a gente durante esse tempo. Olha só, foi bom demais ter você conosco. Pastor Serginho, muito obrigado, viu, querido? Obrigado, Diácono Paulo, obrigado a todos os irmãos, que o Senhor abençoe e te guarde. Amém, obrigado. Fiquem todos na paz, aproveita o sabadão e o final de semana com a família. Faz o bem, porque Deus é bom. Até o próximo sábado, 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Rádio Paz FM 87.5, levando paz a você.